Assistimos ao filme Twisters, que está em cartaz no cinema. Sim, e o filme nos surpreendeu muito. O filme é maravilhoso, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. O comecinho, que é pra te convencer do porquê que você deve ver Twisters no cinema, e uma segunda parte que vai ter um pouco de spoilers, mas nada que vai estragar a sua experiência caso você queira ficar até o final do vídeo. Exatamente. E já pra começar, eu acho que vale a pena falar que esse filme é um clássico do filme dos anos 90, assim, né? A gente se divertiu bastante assistindo, não foi? Sim. Muito mesmo. Como a gente falou no começo do vídeo, a gente foi surpreendido, né? Pelo filme. A gente já foi com uma expectativa, mais um filme ruim no cinema, não sei o quê, pra quê? Precisa de reboot desse filme? O outro filme nem era tão incrível assim, né? Embora seja um filme muito legal, muito divertido. Exatamente. E a gente reassistiu o primeiro filme também, né? Acho que é bom lembrar isso. Então, o filme é muito bom, o primeiro filme, né? E aí eu confesso que fez até mais sentido fazer um 2, porque, olha, o filme é muito bom. Valeu muito a pena. Não é bem um 2, né? Mas, enfim. É um 2, mas não é um 2, enfim. É. Esse filme precisa ser visto no cinema, primeiro porque ele tem efeitos especiais muito incríveis, muito bem feitos. Toda a escala de acontecimentos, você consegue enxergar aquilo, você consegue ver os tornados, você consegue ver toda a confusão se formando, mas não é só de efeitos especiais que esse filme é feito e de que ele faz sentido. O roteiro também é muito divertido, né? Exatamente, o filme tem um bom roteiro, com todos os clichês que a gente espera, tem lá o fanfarrão, tem a mocinha com um passado que precisa, né, ser enfrentado, tem toda uma questão da tristeza, do trauma. Tem um triângulo amoroso. Tem a parte ali que você acha que são os vilões e tudo mais. Talvez não sejam, talvez sejam. Exatamente, tem a comédia romântica ali acontecendo, né, de plano de fundo. Tem uma aventura muito bem estruturada. Porque o filme, como um todo, ele não é só um filme catástrofe por conta dos efeitos especiais, mas ele é uma aventura muito grande. Desde o começo você enxerga uma aventura ali sendo desenvolvida. Sim. E tem uns pedaços um pouco mais pesados, mas nada pesado demais. Exato. Que vai deixar o filme inassistível ou triste. E vem a comédia romântica ali que você não espera. Sim. Aí você fala, gente, o que tá acontecendo aqui? É isso mesmo? E eu acho que o filme se atualiza muito bem, tanto de se atualizar a trama para que ela fique mais divertida, tenha, né, uma incrementada ali diferente, porque ele usa a base assim do primeiro Twisters, né, mas do primeiro Twister, na verdade, né, e agora é Twisters. Sim. Mas ele é diferente ainda assim, né, e ele também tem uma atualização, assim, de temas que a gente vem discutindo atualmente, né? Isso, ele brinca com clichês. Exato. Ele traz o clichê, você fala, eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Sim, ele faz exatamente a mesma coisa, é o clichê que você vê em vários filmes. Alguns ele subverte, o que deixa a trama mais dinâmica e divertida. Tipo, o personagem do Glen Powell, né, ele chama Tyler e ele é um youtuber, por exemplo, né? Sim, por exemplo. Extremamente atual. E a princípio você fica com uma imagem dele não tão positiva, Sim. mas no decorrer do filme isso vai se tornando cada vez mais divertido acompanhar ele, e ele rouba muito a cena, né? O Glen Powell não é à toa que ele tá assim arrasando no cinema, é um astro meteórico no cinema, né? A gente tem, acho que 3 grandes personagens principais desse filme. Sim. Que são os 3 protagonistas, mais o Glen Powell e a Kate, que é interpretada pela Daisy Edgar Jones, são assim os personagens principais do filme. São as estrelas. Eles se antagonizam ao mesmo tempo que eles se complementam. Muito. Né? Eles são perfeitos. Assim, o Ravi também é muito bom, né? Sim, que é o terceiro personagem principal. Embora às vezes ele fique meio esquecido em alguns momentos, né? Tem ali uma mudança de comportamento e tudo mais, mas é um bom personagem. Sim. Tem outros atores também conhecidos, né? Quem assistiu algumas séries aí vai reconhecer algumas pessoas. Exatamente. Então acho que todo o elenco, assim, de apoio também do filme manda muito bem. Então isso é bem importante, né? Então assim, ele preenche todos os clichês, sim. Ele dá uma atualizada muito positiva também. E é um bom filme, porque assim, ele traz emoção. É divertido, porque você dá risada em umas comédias, umas coisas de comédia que você não espera que você vai ter no filme. Exatamente. Ele faz piada de si mesmo, ele não se leva a sério, ao mesmo tempo que ele se leva a sério. Ao mesmo tempo que as cenas de drama, gente, teve horas que eu comecei quase que querer chorar, assim, sabe? Não é, acho que o apelo do filme, né, trazer esse drama tão profundo, mas em alguns momentos eu fiquei realmente tocado, assim. Sim. Porque ele se importa com a vida daquelas pessoas, mostra o que a destruição, por mais que ele não se aprofunde, né, mas o que a destruição ali dos tornados provoca, né, naquela população. Sim. E assim, os Estados Unidos enfrenta essas catástrofes, né, climáticas. Que são recorrentes e anuais. São recorrentes, e lá acho que é o país que mais tem a incidência, né, de tornados. Sim. Então assim, é algo que realmente provavelmente toca muito essas pessoas, né, os americanos em si que assistem o filme provavelmente vão conseguir se identificar muito com isso. Bastante. Né? É assim,
Se você quer um filme divertido, que tem comédia romântica, que tem drama, que tem ação... Que tem um bom roteiro, casadinho, né? Sim. Bonitinho. Mas que não é aquele filme, assim, que vai te cansar. É aquele filme diversão. Sim. Sabe assim? Aquele filme catástrofe, diversão que a gente via Bem nos feito. anos 2000. Bem né? feito. Bem Eu feito. preciso muito reforçar isso. Diferente, por exemplo, do Dia Depois de Amanhã. É uma porcaria. Aqui, além dos personagens carismáticos, a gente tem essa história redondinha. Vale muito a pena ver no cinema. O cinema tem enfrentado bastante dificuldade atualmente, porque as pessoas não estão indo ao cinema. Sim, tem muita porcaria, mas tem muita coisa legal. Sim. Às vezes a gente fica muito preso nesse negócio de assistir o filme em casa porque é mais confortável, porque vai sair no streaming. Mas assim, tem um fator também economia, né? A gente entende isso, né? Porque o cinema também tá cada vez mais ficando caro. mais caro. Sim. Mas tem algumas alternativas, né? Tentar ir na semana à noite, pra quem pode, quem é estudante consegue meia. Tem os pacotes de promoções de empresas, então se você é cliente empresa. Vivo, cliente Claro, Exato. cliente TIM, às vezes o próprio tem os cinema, descontos. né? O Cinesystem, a gente assistiu no IMAX, né? Inclusive a gente recomenda que assistam no IMAX, Se né? for possível no IMAX, se não pode ser no cinema mesmo, já tava de bom tamanho. Mas o IMAX tá legal porque assim, se você se cadastrar no site deles, né, Jabá aqui, inclusive se quiser patrocinar a gente, patrocinem Cinesystem. Se você se cadastra no site deles, né, eles dão meia, então isso é muito interessante, é um pouco chatinho no começo de se cadastrar lá no site, mas depois você ganha meia no IMAX, né, e assim... Faz só a diferença, né? O filme, eu não sei se ele foi produzido exclusivamente pra IMAX, é um deleite, assim, é contraditório dizer, né? É um paradoxo, mas é bonito e triste ao mesmo tempo, porque você sabe que é uma tragédia, né? Óbvio que tá feito ali por computação gráfica, mas é bonito de ver, assim, sabe? Você vê o tamanho dos tornados, eles no meio do tornado, e aí você compra, né, aquela aventura dos personagens. Porque ele vira uma ação gigantesca. Mas assim... Como a gente falou, né? Os personagens... Desculpa interromper. Mas é que os personagens, assim, eles ganham muita gente, né? Sim. A menina, eu não achei que ela fosse entregar tanto. E ela foi muito bem. E o Glen Powell, assim... um carisma em pessoa, né? Sim. Além de ele ser um tchutchuco, né? Então, por isso, assista no cinema, por favor, vale muito a pena. Se não tiver mais no IMAX, porque tá estreando no Deadpool Wolverine, vá assistir no cinema normal. Sim. É muito importante porque é uma experiência coletiva muito divertida, que tá todo mundo ali engajado, vale muito a pena. Então, essa foi a parte sem spoilers. Agora a gente vai para a parte com spoilers. Pode ficar, não tenha medo que a gente vai dar spoilers, nada que vai estragar a experiência, mas pode ser que venha alguma coisa aí. Vamos lá. Exato. A parte de ciência do filme, que é um ponto que ele entra, né? Ele traz sobre a importância da ciência pra gente, né? Exatamente. É que nem a gente falou, ele não aborda profundamente, esse não é o mote do filme, né? Ele não vai entrar nos detalhes ali da ciência, mas ele traz muito essa importância da ciência, né? Por mais que, obviamente, tá, gente? É um filme, como a gente falou, é um filme catástrofe, é um filme de divertimento, é um filme pra você assistir ali e se divertir, não ficar super reflexivo. Então, assim, ele vai se aprofundar, mas vai ter momentos que ele vai ignorar completamente, né, a ciência, mas ele traz muito isso, Até porque ignorar a ciência é o que vai fazer o filme acontecer. Até porque tem muitas coisas que acontecem no filme que você fala, tá, ok. Tem que ter uma boa suspensão de descrença. Isso, não tem tecnologia disponível para conseguir ajudar em algumas coisas. Sim, algumas coisas existem, o filme até traz isso no começo, depois eles descartam. Mas não tem problema que isso não estraga o filme. E isso é até legal, na verdade. Pelo menos pra mim foi uma experiência interessante, porque eu fiquei intrigado e falei, bom, quero pesquisar mais sobre. Eu cheguei em casa, né? A gente assistiu ontem o filme, a gente chegou em casa e eu falei, nossa amor, a gente precisa procurar um documentário sobre tornados, porque eu quero entender como que eles funcionam, como que são os alertas, como que eles se formam. Realmente não tem uma conclusão de como eles se formam. Segundo o filme, a gente não sabe se é verdade, a ciência até hoje não conseguiu determinar o porquê que os tornados se formam. Eles têm eles têm uma ideia do porquê, como acontece, mas algumas coisas estão escuras, está escuro ainda, que eles não sabem determinar o porquê. E acho que, só pra não esquecer, tem um que a gente notou ali, que é a questão da divulgação científica. O filme também toca nesse ponto, na importância da divulgação científica, mas não há nada que se aprofunda. Ele só traz ali na superfície e fala bastante sobre essa questão da ciência e o quanto a ciência é importante e faz a diferença no nosso dia a dia, né? Acho que só da discussão tá ali já é legal, né? Então, por exemplo, você falou da divulgação científica, dos divulgadores científicos, que muitas vezes não tem o seu valor ali dentro da comunidade científica. Isso. Então, isso tá ali no filme, tá presente, né? E é até aquilo que a gente falou no começo. Um dos personagens que às vezes a gente acaba julgando muito no começo, depois lá na frente a gente vai entender que, opa, peraí, ele não é tão, né, leigo assim, ele não é tão perdido no tema, né? Isso que é bacana no filme. E a gente trouxe pra vocês também umas coisas relacionadas às comparações com o filme de 96. O filme de 96, como a gente disse, é o original. Esse poderia ser tanto o Twister 2, que eles resolveram nomear de Twisters. Ele funciona tanto como um 2, como um soft reboot. Soft reboot, né? Mas porque ele não desconsidera tudo que aconteceu no primeiro filme, mas ao mesmo tempo ele traz algumas coisinhas ali, alguns easter eggs, você fala, isso aqui é do primeiro filme, ele traz um elemento que a Dorothy
do primeiro filme, cita ela, cita como que ela funciona. Mas logo já descarta, né? E aí já vem pra uma outra ideia, né? Até porque a ideia é diferente, né? Sim. No primeiro filme a gente tinha eles tentando entender como funcionava o furacão. Nesse segundo filme, eles querem não só entender, mas com um objetivo escuso, mas eles também querem fazer a personagem principal, ela quer encontrar uma forma de como dissolver um tornado, como evitar que eles causem, como eliminar eles. Existe essa possibilidade? E pensando nessa questão das comparações, a estrutura de roteiro é bem parecida, né? Que é bem interessante isso, né? O objetivo dela é de dissolver eles. E aí, entrando no seu ponto, né? Assim, a estrutura do filme é muito parecida. Inclusive, a gente tem duas personagens mulheres muito fortes, muito poderosas, que nos filmes representam papéis um pouco diferentes, né? Lá no primeiro e nesse segundo. Sim. Mas que, assim, as duas atrizes mandam muito bem. Escolha acertada, tanto no primeiro filme quanto nesse segundo, né? Eu adoro a Ellen Hunt, ela tá maravilhosa. Eu não conhecia essa Daisy Edgar Jones. Eu tinha visto o rosto dela em algum filme ali, mas não a conhecia. Né? É um filme que tá pra gente assistir na nossa lista, né? E o Glen Powell, que a gente comentou, que mandou muito bem, ele faz referência aí ao Bill Paxton no primeiro filme. E tá em excelentes filmes, né? Assassino por Acaso, aquele que Todos Menos Você, que é também uma comédia romântica da Netflix, muito bom também, por sinal. Quem sabe a gente não faça vídeo desses filmes também, né? Sim. Mas enfim, voltando aqui pro nosso roteiro, né? Tem um vilão no filme, Exato. Mas que não é exatamente um vilão. Aliás, o filme ele brinca com essa questão do vilão. Tem o personagem que a princípio a gente conhece, que é o do Glen Powell, e a gente entende que ele é o vilão. Aí depois a gente vai entendendo, ele não necessariamente ele é o vilão de repente tá do outro lado. Tem um personagem... Ele se diverte, né? Isso. Tem um personagem mais vilanesco ali, que é o ponto que a gente colocou aqui no roteiro pra não esquecer, que é a questão da exploração da tragédia, né? Sim. Esse personagem que não aparece muito pouco, até porque o filme não tem tempo pra encaixar mais um dilema ali, mas ele quer explorar a tragédia das pessoas através da compra de terra. Eles acham, né, uma oportunidade de explorar essas pessoas, de ganhar dinheiro. Uma oportunidade ali de fazer como diz as nossas mães, né, fazer um comércio, né? Exatamente. E o filme fala muito isso nas entrelinhas, né? Ele não vai se aprofundar nisso, mas é muito bacana, porque isso tá lá nas entrelinhas. E isso acontece. Exato. E ele fala bastante, o que não aborda tanto no primeiro, né, sobre as consequências da tragédia, né? Isso é muito legal. Mostra mais o quanto as pessoas sofrem. Não que no primeiro não tenha, tem. Mas o segundo acho que mostra mais a consequência da tragédia, o quanto os personagens estão preocupados em conseguir... Eles se importam com as pessoas, né? Tipo, as pessoas estão sofrendo. Isso é dito em vários momentos do filme, né? A gente precisa fazer isso por conta do sofrimento das pessoas. No primeiro isso fica um pouco mais subentendido, embora eles verbalizem em alguns momentos, mas está bem claro, está bem objetificado que é isso. Nós queremos que as pessoas sofram menos com uma tragédia climática como essas dos e até o nosso entendimento... Até engasguei aqui, né? Os furacões e tornados. Até o nosso entendimento de um dos personagens, né? De um dos lados, na realidade, dos personagens, né? Que é todo um grupo ali, que você fala, nossa, eles estão fazendo isso, estão fazendo uma espetacularização da tragédia, né? Sim. E... muito legal o outro lado da moeda, né? Do porquê que eles fazem aquilo. Isso. O filme não se justifica muito, né? Ele não fica super explicando isso. Mas é legal de ver. É clichêzinho, como a gente falou. Você entende o que o personagem do Glen Powell tá fazendo. Na verdade, ele não é o monstro que você achava. Exatamente. Aí vem o Ravi, que tava aparentemente do bem, de repente você entende que ele é do mal. O dele é que fica um pouco mais abandonado, né? Os motivos ali. Até porque é um triângulo amoroso, mas o personagem do Glen Powell e da Kate são os que tem mais protagonismo, e ele fica um pouco em segundo plano. Então ele some em alguns momentos do filme, mas você consegue entender o porquê que ele tá fazendo. Sim. Poderia ter sido um pouco mais explicado e mais bem trabalhado isso, que eles decidiram não fazer, ok, mas o filme funciona bem dentro da proposta que ele se coloca ali pra você. Exatamente. Gente, a gente se divertiu tanto, porque eu tava tanto esperando um filme ruim e não foi, e foi tão gostoso me divertir, ficar ansioso, torcer pelos personagens, me importar com eles. Sim. Eles realmente utilizaram bem tudo aquilo que tinham no de 96, melhoraram, atualizaram, então assim... O filme tá redondo. Tá redondo, bem divertido. Quando ele vai cansar você, ele já tá próximo de terminar. O clichê tá ali, como a gente falou, o romance, a comédia romântica, as discussões um pouco mais, né, voltadas aí pra essa parte mais político-social também. Sim. As discussões da questão do clima, da questão da ciência, mas todas em doses ali muito pequenas pra preencher um filme que é pra ser um evento, né? Isso. E o final, que a protagonista dá o show dela e ela entrega. Incrível, eu achei que ficou bem legal, porque... Quero ver mais trabalho dessa menina. Sim, ficou diferente, né? Os homens ficaram pra trás e ela que tomou a frente do negócio, falando, não pode isso acontecer.
Acho que não precisa, falar o final do filme não vai fazer bem nenhum. A ideia que eu quero dizer é, ela mandou muito bem o filme inteiro e o final ela entrega uma resolução pro conflito que ela iniciou lá no começo do filme. Sim. Então o filme fecha bem isso e é bem legal. A gente também trouxe umas curiosidades, né? Exato, a gente trouxe algumas curiosidades, né, sobre o filme, o universo de modo geral, que agora virou de fato uma franquia, né? A gente tem aí 2 filmes. Isso. E quem sabe, né, não saia um terceiro, né? Eu não duvido. Se esse filme for bem, né? Vamos ver como vai ser. O diretor do filme Minari, que foi indicado ao Oscar, e indicado a 6, ganhou um Oscar, foi super elogiado, a gente não assistiu ainda, mas todo mundo que a gente conhece falou muito bem. E ele queria muito que o filme acontecesse lá na cidade de Oklahoma, onde ele nasceu e cresceu. E, inclusive, o primeiro filme passou pela mesma coisa. O estúdio queria gravar em um local e o diretor quis levar para Oklahoma, que é onde ele tinha nascido. Então ele já tinha homenageado isso, né, no filme Minari, né, então ele traz aqui de novo e faz muito sentido, né, porque eu não sei se a gente não pesquisou isso tão a fundo, né, mas pelo que me parece lá é onde tem uma incidência maior, né, de furacões, né. Pelo que o filme traz e pelo que a gente leu é o que aparece. Furacões não, me corrigindo, tornados, tá, porque pesquisei a diferença entre os dois e não sabia que tinha uma diferença. Temos um cientista agora meteorológico aqui. Nos oceanos, outros se formam na Terra, os furacões são bem piores, o que me assusta, inclusive. Enfim, é um tema que eu realmente fiquei, assim, instigado a buscar mais informações e entender melhor, né? Nenhum dos atores, né, voltando aqui para as curiosidades, nenhum dos atores do elenco do primeiro filme, né, do elenco original, não sei se a gente pode dizer exatamente original, né, mas do primeiro filme, retorna nesse, né? Não aparece. Não tem nenhuma conexão direta, assim. Tem uma outra curiosidade que é, a atriz Ellen Hunt, que é a protagonista do primeiro filme, junto com o Bill Paxton, ela trouxe uma proposta. Na verdade, esse filme já vem se falando de uma continuação dele há muitos anos. O diretor original apresentou a proposta, outras pessoas apresentaram e nunca fechou alguma coisa com o estúdio. Isso foi passando, o filme é de 96. Então, assim, o filme tá aí há quase 30 anos já, nessa expectativa de sair uma continuação e de não sair. E a Ellen Hunt apresentou em 2020 uma proposta para a Universal, para a Imbley, na verdade, que é a produtora do filme, a Universal distribui, de fazer uma nova sequência. Ela ia ser diretora, roteirista e protagonista. E atriz, né? Mas acabou que não deu certo. Eles começaram até a iniciar a produção disso, mas ficou bem em estágios iniciais e essa ideia foi abandonada. Quem sabe, né? Agora, como a gente falou, dependendo da recepção desse filme de agora, tudo pode acontecer. Se sair o terceiro, eu aposto que vai trazer a Ellen Hunt e Bill Paxton, nem que seja uma participação especial. Espero que não façam uma porcaria que fizeram no Parque dos Dinossauros, que ficou horrível o terceiro filme. Mas vamos torcer que esse terceiro aqui de Twister seja um filme excelente. Sim. Bom, então resumo, pessoal, é um excelente filme para vocês assistirem no cinema. Não deixem de ir. Vocês com certeza vão sair de lá com um coraçãozinho assim já com mais felicidade. Sim. Com certeza, É um filme muito legal, valeu muito a pena. Um beijo para vocês. Não deixem de nos seguir. Curtam esse vídeo. Compartilhem com os amigos. Ajuda a gente. E depois, se vocês assistirem, né? Precisamos chegar a 1000 inscritos. E se vocês assistirem, comentem aqui pra gente o que vocês acharam do filme, se vocês realmente gostaram e se surpreenderam também como a gente, né? Sim. Positivamente. Obrigado por ter assistido o vídeo. Beijo, gente. Tchau, tchau.